Queridos, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que maravilha. Louvamos a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, por essa oportunidade de podermos aqui estar junto para iniciar mais uma vez o nosso tradicional clamor do meio-dia. Programação esta que é transmitida diariamente pelo Facebook, através do clamor do meio-dia, que é uma página que nós temos em nossa organização eclesiástica denominada Obra da Restauração. Mas por uma questão hoje de, podemos dizer assim, avanço na esfera tecnológica, né? E um pouco vamos dizer, como é que eu posso me referir? De não um bom conhecimento da minha parte nessa área avançada da tecnologia, e até mesmo por uma questão de que o meu celular não é tão avançado, a gente teve dificuldade hoje para fazer pela página do Clamor do Meio-Dia. Então eu estou fazendo aqui pela minha página e, por certo, alguns irmãos já estão entrando e também compartilhando, amém? Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado e nos proporcionado. Adoramos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos iniciar a nossa programação de hoje orando ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai bendito, eu te dou graça por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, até porque hoje é o primeiro dia da semana, por que não dizer o segundo dia da semana, sendo que o primeiro dia foi ontem, dia do Senhor, ao qual tiramos para cultuarmos a Ti na beleza de Tua santidade. Aqui mesmo em São José ontem, tivemos a nossa Santa Ceia, que foi a última do ano, e adoramos a Deus por tudo que o Senhor realizou no culto da noite de ontem, com os membros de nossa comunidade evangélica aqui no templo da Igreja Obra da Restauração, em São José dos Campos. Agora estamos iniciando essa programação, agradecido e agradecendo ao mesmo tempo, porque o Senhor tem sido um Deus justo e fiel para conosco, tem perdoado nossos pecados, tem dado-nos o privilégio de podermos estar diante da Tua presença para fazermos a Tua vontade, glorificarmos o Teu nome e estar verdadeiramente de conformidade com o Teu querer. Obrigado, Senhor, pela salvação de nossas famílias, obrigado por cada membro que compõe a organização Obra da Restauração, não somente local aqui em São José dos Campos, mas em todo o território nacional e fora dele, Senhor. Muito obrigado. Adoramos ao Senhor também, por conta do Senhor ter sido um Deus que nesses últimos dias e sempre teve e sempre terá e continua tendo misericórdia do Teu povo e de cada um de nós. Até porque a Tua palavra diz que a causa de nós não sermos consumidos são as Tuas misericórdias. E eu te dou graça, Senhor, porque verdadeiramente os Teus desígnios e os Teus propósitos referente à Tua misericórdia têm sido cumpridos em nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado, porque o Senhor tem alcançado através da evangelização, da obra missionária, vidas que estavam destituídas da Tua graça e do Teu amor, até porque a Tua palavra fala-nos acerca disso. O apóstolo Paulo foi muito enfático quando ele escreve a carta à igreja de Roma, ou aos irmãos de Roma, nos capítulos 1, 2 e 3 da carta aos Romanos, quando o mesmo diz que todos nós, ou toda a humanidade tinha pecado e destituído estava da glória e da graça de Deus. E o Senhor fez recair sobre nós a Tua misericórdia, através de ter arquitetado o grande plano salvífico, de transformar o ser espírito no ser carne, como diz a Tua palavra. Ali houve uma metamorfose, Senhor. E a Tua palavra diz em João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a Sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito obrigado, porque esses desígnios, esses projetos salvíficos, Pai, foram cumpridos em nossas vidas, ou estão se cumprindo na vida de todo aquele que procura ter um encontro contigo. Até porque a Tua palavra diz que não foi nós que nos escolhemos, mas o Senhor nos escolheu e nos designou para que nós fôssemos e dessemos fruto, Pai. Muito obrigado. Eu recordo que ainda ontem, na minha palavra introdutória, aqui em nossa
no templo de nossa igreja aqui em São José, nós falávamos sobre a questão biológica, que, segundo a ciência, existe mais de 260 milhões de células que compõem o corpo humano, e só uma consegue perfurar o óvulo, e é justamente, meu Pai amado, aonde acontece o milagre da fertilidade. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor me escolheu. Eu era essa célula que talvez estava esquecida ou até mesmo morta, mas fui ressurgida dentro, aleluia, do corpo dos nossos pais, através dessa célula, meu Pai amado, que biologicamente o Senhor fez um grande milagre. Não somente eu, como talvez esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo na tarde desse dia. E eu te dou graça. Agora queremos orar também por toda a nossa liderança de nossa igreja, de nosso ministério a nível nacional. A liderança no sentido nacional, a diretoria nacional, o nosso presidente e todos os componentes da mesa diretora. Também oramos, meu Pai, pela sucursal São Paulo Sul, oramos pelas regionais do estado do Pará, do estado do Amazonas, de Rondônia, do Acre, enfim, ali pela sucursal Norte 1 e Norte 2. Oramos também pela sucursal, meu Pai amado, do Centro-Oeste, a região de Brasília, o estado de Goiás, por certo também os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Oramos, meu Pai amado, pela sucursal Sudeste, no sentido Rio de Janeiro, no sentido Minas Gerais, no sentido Espírito Santo. Oramos pela sucursal no sentido Nordeste, o nosso pastor Adalto Borel, que é o nosso líder ali daquela regional. Enfim, Pai, oramos por toda a nossa liderança. Cremos, meu Pai amado, que coisas grandes o Senhor irá realizar em nosso meio. E estamos aqui com um propósito, Pai, de adorar o Teu nome na beleza de Tua santidade. Oramos por esse irmão, por essa irmã que talvez na tarde desse dia está sem uma perspectiva de vida, mas que sem dúvida o Senhor está entrando com a providência, meu Pai. Oramos por aquele irmão, por aquela irmã que nesse momento está, quem sabe, na mesa de uma cirurgia ou no leito de um hospital, passando por momentos difíceis, mas o Senhor, sem dúvida, está com os Teus servos, até porque é promessa. O Senhor disse na Tua palavra, após ter passado pelo processo da ressurreição e quando ainda estava com o Teu corpo ressurrecto aqui na terra: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito obrigado, Senhor. Iniciamos a programação da tarde desse dia orando, pedindo a Tua bênção sobre todos os nossos irmãos que estão participando dessa programação. No nome de Jesus, não somente na minha página, como na página do Clamor do Meio-Dia. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor continue nos dando graça, nos dando força. De qualquer maneira, já estamos aí com alguns irmãos online, participando de nossa programação, seja na minha página ou na página do Clamor do Meio-Dia, amém? Nós vamos estar, nesse momento, lendo um texto das Sagradas Escrituras, e após a leitura vamos estar louvando o Senhor com o hino, depois fazendo mais uma oração, porque hoje nós vamos estar tratando de um tema muito importante para os dias atuais. E o tema que Deus colocou, ou está colocando nesses últimos dias no meu coração, é justamente restauração. Vamos estar falando sobre um pouco do contexto restauração, não só no sentido eclesiástico, organizacional e até mesmo jurídico, como também na esfera teológica. Queremos ser bem enfático, sucinto, e não queremos ser cansativo na tarde de hoje, até porque é um tema que nós precisamos tratar nesses últimos dias, amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão online aí nos assistindo, os irmãos do Nordeste, os irmãos aqui de Minas Gerais, aí nossa irmã esposa de nosso pastor Afonso Marques, a irmã Auxileia Marques, saudação aos nossos irmãos aí de Nova Sintra, aí os nossos irmãos de Governador Valadares, de toda a região de Minas Gerais, esse povo amado, quando nós estivemos lá sábado passado, que foi dia 4, em um culto de ação de graça, e também para formar o concílio consagratório, onde foi consagrado ao ministério, ordenado ao ministério da palavra, nosso irmão Tiago Natal, hoje pastor Tiago Natal, cooperador de nossa igreja ali em Nova Sintra, ao qual quem preside é o pastor Afonso Marques, tá bom? Nossos irmãos também do Nordeste, pastor José Menino, pastor Wesley Copley, e todo esse povo que está aí nos acompanhando na tarde deste dia. Vamos estar ministrando aqui, ou seja, fazendo uso da palavra de Deus através de uma leitura. Eu quero comungar com todos os irmãos na tarde deste dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, queridos. Atos dos Apóstolos é o 4º livro do Novo Testamento.
Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero comungar com os irmãos a reflexão do dia de hoje, que é o versículo 6 a seguir. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 6 a seguir. Olha o que diz. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? É uma pergunta. Alguém fez para Jesus. Isso daqui aconteceu quando era já no seu 40º dia, quando ele estava com o seu corpo ressurrecto, e antes dele ser assunto no céu, ou ser recebido no céu, ou ser envolto por uma nuvem de glória, alguém fez essa pergunta, e foi um dos discípulos. E o versículo 7 ele responde, ele disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem, o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Amém. Vamos estar aqui nesse momento louvando o Senhor com um hino e depois fazendo mais uma oração, até porque o clamor do meio-dia já está dizendo, né? Clamor é oração, tá certo? Vou estar louvando o Senhor com um hino, e no cântico desse hino, os irmãos podem acompanhar conosco. Hoje nós não temos aqui o auxílio, né, dos nossos irmãos. Minha nora está trabalhando, meu filho resolvendo alguns assuntos pessoal, e minha esposa foi resolver um assunto referente à nossa igreja aqui próxima em Jacareí, tá certo? Que é um dos nossos pontos de pregação. E eu estou só aqui com o meu filho João Paulo. Hino de número 244 da harpa cristã. Então nós vamos estar louvando de uma forma sem instrumento, até mesmo sem playback, sem nada. Ok, queridos? Louvamos. 244 de nossa harpa cristã. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Jesus, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus amoroso, no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor,
salvação, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Amém, que maravilha. Vamos estar mais uma vez orando ao Senhor, queridos, agradecendo a Deus pelo fato dele ter nos ter realizado grandes bênçãos em nosso meio, e é motivo de alegria para nós verdadeiramente enaltecermos o nome dele na beleza de sua santidade. Vamos estar orando pelos nossos irmãos que já estão aí apostos, pedindo realizando seus pedidos de oração. Orar pelos nossos irmãos lá do campo onde preside o pastor José Menino, né? O campo ali que está no estado de Alagoas. Orar pelos nossos irmãos também do estado da Bahia. A irmã Raquel está pedindo oração por ela, pela família e por todos os irmãos ali de nossa igreja em Terceira de Freitas, extremo sul da Bahia. Nossa irmã Rito Argolo, serva de Deus. Nosso irmão Maurício Natanael, a irmã Olga Exposita, enfim, vamos estar orando por todos, queridos. E em seguida vamos estar ministrando uma palavra para o seu coração na tarde deste dia. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, até porque o sábio Salomão ele foi muito sucinto e enfático quando ele disse: não se apresse a sair da presença do Teu Deus. E nós estamos aqui crendo que o Deus que nós amamos é um Deus singular, é um Deus poderoso. É aquele Deus que no deserto esteve com mais de 6 milhões, aleluia, de judeus. Não somente de homens, de mulheres, mas de crianças, Pai, de anciãos, de anciãs, aleluia. Quando saíram do Egito, meu Pai, e passaram por aqueles 40 anos no deserto. A Tua palavra diz que no decorrer do dia tinha uma nuvem de glória, meu Pai amado, aleluia. Aleluia. Isso quer dizer que o calor do deserto, Pai, não foi causticante para aquele povo, até porque era 6 milhões de homens, mulheres, entre homens, mulheres, crianças, anciãs e anciãs. E ali também tinha animais. E aquela nuvem de glória era justamente, meu Pai amado, um ar refrigerado para que não morresse, meu Pai, os animais e as crianças recém-nascidas não morressem no sol causticante do deserto, Pai. E no decorrer da noite, porque, segundo alguns especialistas dizem que ali era um calor durante o dia de 60 graus, quase 60 graus. E no decorrer da noite, 0 grau, meu Pai amado, é um frio. E a Tua palavra diz que tinha uma coluna de fogo, meu Pai, para aquecer aquele povo, para não sofrer e não padecer tanto frio. Meu Deus, muito obrigado, porque assim como o Senhor cuidou do povo no deserto, o Senhor continua cuidando dos Teus escolhidos no dia de hoje. Sei, meu Pai amado, que não temos sido fiel para contigo, mas Tu és um Deus poderoso. A Tua própria palavra diz que apesar de nós sermos infiel, o Senhor continua sendo fiel e justo. Muito obrigado. Queremos fazer menção agora de nossos irmãos que estão pedindo oração. O pastor José Menino, que preside o campo ali no estado de Alagoas, cerca o Teu servo. Ajuda o Teu servo, o rebanho que ele apacenta, a organização eclesiástica denominada Obra da Restauração que ele preside, também os nossos irmãos ali de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, toda a membresia de nossa igreja naquela localidade. Sim, Pai, Tua serva, a irmã Raquel, que é uma das pioneiras, é uma serva Tua, que é baluarte, meu Pai amado, tem tido convicção acerca dos princípios doutrinários, que ora, meu Pai amado, os Teus servos obedecem naquela localidade, também os seus pais, a sua família de modo geral. Oramos também pelos nossos irmãos que estão pedindo oração, que o Senhor vá de encontro aos nossos irmãos da Bahia, aos nossos irmãos do Nordeste, enfim, toda a membresia de nossa igreja, Obra da Restauração no Brasil. Eu aproveito essa oportunidade e desde já te agradeço pelo restabelecimento do Teu ungido, o pastor Afonso. Tive o privilégio agora, dia 4 do mês em curso, de participar, meu Deus querido, do curso de ação de graça, ali em nossa igreja, em Belo Horizonte, Nova Sintra, ao qual o Teu servo preside. E eu vi, meu Pai amado, quanto o Senhor foi bondoso para com o Teu servo. Eu pude ver, meu Pai amado, com meus olhos, aleluia, e ter a experiência de que o Senhor verdadeiramente é um Deus fiel, aleluia, e cumpridor de Tuas promessas. Hoje estamos vendo o Teu servo restabelecido,
pude ver, Pai amado, pude ser, meu Pai amado, servido pelo teu servo. Muito obrigado por tudo que verdadeiramente o Senhor tem realizado ali em nossa igreja. Pastor Tiago, todos os pastores auxiliares, não só de Nova Sintra, como também ali também é o pastor Ezequiel, que está numa localidade ali na Grande BH, meu Pai amado. Muito obrigado, Senhor querido, Ribeirão das Neves, é isso mesmo. Os nossos irmãos de Governador Valadares, de Muriaé, pastor Manuel, nossos irmãos, meu Pai amado, de Batinga, nossos irmãos de Val das Flores, enfim, toda a nossa igreja no estado de Minas, no Nordeste, no Sudeste, Centro-Oeste, extremo norte do país, Sul, meu Pai amado, muito obrigado. Teu servo, o pastor Antônio Raimundo do Carmo, que está ali em Foz do Iguaçu, lutando, meu Pai. Teu servo é um guerreiro, é um valente, é um baluarte, é um exemplo para nós, meu Pai amado, que estamos aqui. Teu servo com 85 anos está ali, avante, trabalhando na obra de Deus, ainda que está, meu Pai amado, tendo dificuldade no sentido físico de ver ou ter uma visão 100%, mas eu louvo ao Senhor pelo teu trabalhar na vida daquele varão e na vida dos membros daquela igreja. Enfim, meu Pai, te agradeço pela tua obra no Paraguai, pela tua obra, meu Pai amado, na Argentina, pela tua obra na Bolívia, o teu servo, teu ungido pastor Raimundo Cupertino, que tem sido um valente ali naquela localidade, mais de 20 anos, meu Pai amado, aleluia, levou a bandeira da Giorbe para ali, e a bandeira está até hoje, meu Pai, erguida. Muito obrigado, porque tu és fiel, tu és cumpridor, aleluia, dos teus propósitos na vida daqueles que verdadeiramente têm procurado está diante da tua presença, meu Pai. Muito obrigado. Te agradeço também pela igreja que nós aqui dirigimos ou presidimos em São José dos Campos, pelo meu pastor presidente, pastor Paulo Roberto, que preside as igrejas de São Bernardo, São Vicente e São José dos Campos, pelo meu presidente regional, pastor Paulo Francinetti. Muito obrigado por toda a diretoria. Já de antemão te apresenta a nossa reunião agora no dia 18, sábado próximo, que será em nossa igreja, no templo de nossa igreja ali em São Bernardo do Campo, presidida pelo pastor Paulo Roberto. Todos os obreiros que vão estar ali sendo recepcionados, onde os teus filhos vão estar sendo o anfitrião, pastor Paulo Roberto, e todo o corpo de obreiro e a membresia de nossa igreja em São Bernardo. Te agradeço também pelos candidatos que vão estar passando pela mesa examinadora, pelos obreiros que vão estar sendo apresentados, enfim, que o Senhor continue sendo esse Deus que tem sido conosco desde o início, meu Pai amado, quando o Senhor levantou essa obra através do teu servo Magno Guanã Simões, meu Pai amado, e a primeira igreja que foi organizada no dia 18 de fevereiro do ano de 62, meu Pai amado, ainda no século 19, e até lá essa bandeira tem sido erguida, ainda que tem muitos ramos, meu Pai, que saíram de dentro de nossa organização convencional, a Giorbe. Muitos ramos estão por aí, mas estão com a bandeira erguida, denominada Obra da Restauração, o militante neste concerto que o Senhor levantou por esses últimos dias. Muito obrigado, porque nós temos certeza do teu amor, temos convicção da tua obra, e eu te dou graça por tudo. Agora, meu Pai amado, aproveita essa oportunidade e oro também pelos nossos pioneiros aí, pastor Gênesis, meu Pai, o teu servo, que tem sido baluarte, pastor Samuel Ferreira Neto, que o Senhor tome o teu servo, teu ungido em tuas mãos, pastor Ferreira, outro guerreiro, meu Pai amado, pastor Calheiros, meu Pai, são 4 homens que têm sido exemplo para nós, que no momento eu estou lembrando. Pode ter outros que eu não tenho dúvida que tem, que no momento não estou aqui com eles na mente, mas o Senhor conhece, e eu apresento esses pioneiros, esses homens que até no presente momento têm sido exemplo, são guerreiros, são baluarte, têm sido exemplo não só para a antiga geração, mas como para essa geração. São homens que têm pregado o evangelho de arrependimento, o evangelho de conversão. Não são palavras motivacional, pelo contrário, são palavras, meu Pai, do evangelho, aonde Cristo é o centro. Aleluia. Tem sido ele, aleluia, glorificado na vida desses pioneiros. Muito obrigado, Senhor. Agora continua conosco e dai-nos a tua bênção e a tua, aleluia, vitória, pelo poder que há no nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. E você comungue comigo essa palavra que foi feita na leitura introdutória, e diga também amém. Deus abençoe, queridos. Louvado seja Deus. Amém? Que maravilha.
Bom é estarmos na presença de Deus. Bom é falarmos com o nosso Deus. Bom é estar verdadeiramente dando louvores a Ele por tudo que Ele tem verdadeiramente realizado em nossas vidas. Amém. Bom, queridos, hoje nós vamos estar tratando de um assunto que eu tenho percebido que tem, sem dúvida, sido falado em nossos tempos, né? Mas em algumas programações nossas, poucos líderes, alguns mencionam, outros não. Quando eu menciono, eu não falo de uma forma muito clara e objetiva, né? Não querendo menosprezar, ou querendo nos pôr aqui como o melhor de todos, não é isso. Pelo contrário, não nos interprete assim. Mas o que Deus colocou nesses últimos dias no meu coração foi um tema que eu tenho tratado muito aqui com nossos irmãos de nossa igreja aqui em São José dos Campos. É restauração. E hoje nós vamos estar falando sobre esse contexto tão importante, não só na esfera teológica, como também na esfera organizacional. Tá certo? A organização, o organismo sendo Cristo cabeça e o sentido organizacional jurídico sendo o homem o líder, né? No caso, aqui nós temos como líder o nosso pastor Paulo Roberto da Silva. Pois bem, a leitura que hoje muitos temas são tratados. Hoje, sem dúvida, muitos temas são tratados. É um tema que hoje tem sido muito pouco divulgado, é o tema arrependimento, justificação. Hoje o que nós podemos ver em algumas lives que nós acompanhamos aí, são muitas palavras motivacional. Muitas pessoas pronunciando palavras que só te eleva a um determinado patamar. Né? Não são palavras que te exortam, que fazem você se conscientizar, ou nós nos conscientizarmos que necessitamos de arrependimento diariamente. Muitas vezes a pessoa está vivendo uma vida ao seu bel prazer, não vou ser mais objetivo, mas ao seu bel prazer, uma vida pecaminosa, e recebe aquela palavra motivacional, ou seja, vai fazer com que aquele indivíduo continue vivendo aquela vida. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que um abismo chama outro abismo. Então hoje um dos temas que nós temos que verdadeiramente tratar com a igreja no presente século é arrependimento. Eu preciso me converter a cada dia, querido. Essa que é a verdade. Eu tenho que me converter a cada dia. Cada dia que passa, eu tenho que pedir misericórdia do meu Deus. E louvar a Ele pelo motivo de Ele ter sido misericordioso e eu ter alcançado benevolência diante dEle e diante da sua palavra. Então hoje são muitas palavras motivacionais quando o tema principal para os dias atuais é arrependimento. E nós precisamos nos arrependermos, precisamos nos aproximarmos de Deus. E para que isso aconteça, é mistério que nós possamos estar verdadeiramente enquadrados dentro da sua palavra, fazendo a sua vontade. Porque não adianta eu dizer que eu estou na prática da palavra de Deus, quando eu estarei semelhante àquele homem que se olha no espelho, você está entendendo? Vendo a sua imagem, quando a real não é aquilo que verdadeiramente Deus quer. A praticidade da palavra é quando você obedece segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E é isso que nós vamos estar tratando na tarde deste dia. Bom, nós lemos aqui um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quero comungar aqui com os irmãos, versículo 6 a seguir. Esse episódio aconteceu após Cristo ter ressuscitado. A Bíblia diz que ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele passou 40 dias com seu corpo ressurrecto aqui na terra. Justamente no 40º dia, que foi justamente aqui, cumprido no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6 a seguir, do livro de Atos dos Apóstolos, ele passa a ter um diálogo com os discípulos, com seus amigos. Porque os discípulos eram amigos de Jesus, né? Ah, mas Judas traiu, mas Judas era amigo de Jesus. Você lembra que após Judas ter levado os soldados romanos ali no Getsemane para prender Jesus, Jesus cumprimentou Judas e chamou ele de amigo. Amigo, o que eu fiz contigo para que tu fizesse isso comigo? Pois bem, então eles eram os amigos de Jesus. E estava ali, quem sabe, os 11 amigos de Jesus, né? E de repente, alguém questionou. A Bíblia não menciona aqui, mas vamos dizer que foi Pedro, porque Pedro era quem tomava a palavra iniciativa, né? Alguém questionou, aqui no versículo 6 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a seguinte pergunta:
Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, era algo que todo judeu queria, porque a vinda de Jesus Cristo sobre a face da terra, principalmente para ali na Palestina, no Oriente Médio, era para que houvesse uma restauração no reino monárquico de Israel. Porque até então os reis, depois de Davi, até Herodes, alguns tinham sido fiéis, outros tinham se apostatado. Que nós não queremos trazer aqui um itinerário muito menos histórico referente aos reis de Israel. Pois bem, até então havia uma apostasia, e Jesus veio para tirar aquela apostasia monárquica dentro do sistema judaico. Pois bem, e eles viviam comandado pelos romanos. Roma era um império grandiosíssimo naquela época, e eles estavam comandados pelo Império Romano. Pois bem, queridos, então a pergunta deles era, será que nós vamos continuar sendo dominados por esses romanos? Tu não vai restaurar o reino a Israel? E Jesus não veio com aquela intenção de restaurar o reino físico. Ele queria restaurar o reino espiritual, aleluia. Ele queria expurgar, louvado seja Deus, do coração dos hebreus, aquela incredulidade demoníaca. Eles rejeitaram, era mistério que aquilo acontecesse, porque se aquilo não tivesse acontecido, o que seria de nós? Os capítulos 1, 2 e 3 da Epístola de Paulo aos Romanos diz que nós estávamos destituídos da glória e da graça de Deus, mas o Senhor foi misericordioso quando Ele realizou o grande mistério de transformar, aleluia, Jesus em carne, fazer com que aquela metamorfose acontecesse. Jesus veio, cumpriu o seu ministério. Os judeus não entenderam, rejeitaram, alguns aceitaram, como os apóstolos e outros, mas a igreja tinha que surgir, e a igreja ia surgir justamente nesse dia. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, no versículo 7, ele diz, olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que vocês têm que estar consciente e estar verdadeiramente ciente é isso daqui, ó, no versículo 8. Aí Jesus acrescenta, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha, vocês têm que receber isso, olha, é uma virtude que há de vir sobre vós. Essa virtude vocês não conhecem. Essa virtude, ela aconteceu nos 70 anciãos de Israel, juntamente com Moisés. Pois bem, isso tem que acontecer nos dias atuais. E de repente Jesus acrescenta, antes dele passar pelo martírio da cruz, e ele diz o seguinte, olha, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aqui a Bíblia diz que Jesus é envolto em uma nuvem de glória, e ele é recebido nos céus. E esses 11 servos de Deus, com mais 389 vão para o templo, e eles ficam do 40º dia até o 50º dia, ou seja, 10 dias. A história conta que eram 500 irmãos, e de repente 380 desiste, fica 120, e já justamente no 10º dia, era justamente no dia de Pentecoste, era um dia em que era uma festa nacional, porque Israel tem 12 festas no ano, mas tem 4 festas que eles têm como festa nacional, e essa é uma das festas nacionais, a festa de Pentecoste, e tinha judeu de todas as partes da terra ali. Sim, porque o judeu é o único povo que não perde a sua nacionalidade aqui na terra. Aonde quer que ele nasça, ele é judeu. É o único povo na face da terra que não perde a sua nacionalidade. Eu perco, você perde, mas o judeu não. O judeu, ele pode se naturalizar como em um país gentil, ou seja, no Brasil, Estados Unidos, Uruguai, etc, porém, ele não perde a sua nacionalidade. Ele continua sendo judeu. Ele continua sendo judeu. O gentil perde, o judeu, porém, não. Pois bem, e a Bíblia diz que eles estavam ali, era por volta de 9 horas da manhã, quando de repente, olha o versículo 2, aqui aliás, o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, verso 1, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, aleluia, em que estavam assentados, aleluia, e por vista
porém línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiro, romanos, tanto judeus como prosélitos, e crentes e árabes, todos os ouvimos, todos o temos ouvido falar em nossa própria língua nativa, falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Era algo que eles ainda não tinham visto dentro de Jerusalém, e eles ficaram todos pasmados, estarrecidos. Que negócio é esse? Ou seja, Pedro nunca tinha entrado no CCIA, aleluia, não sabia pronunciar fluentemente o inglês nem o espanhol, e de repente eles ouvem aqueles discípulos falar inglês, árabes, ou seja, se nós formos aqui contabilizar, são muitas nações. Alguns estudiosos dizem que tinha para mais de 70 nações naquele dia em Jerusalém, e ali viram aqueles homens falando fluentemente a língua de cada nação, e eles ficaram maravilhados. Que negócio é esse? De repente a Bíblia diz que Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, e ele prega um sermão expositivo, e a Bíblia nos dá evidência disso, que quando ele faz o apelo, 3.999 almas se prostram aos pés daquele que verdadeiramente confiaram e confiam, e verdadeiramente estão confiando em Cristo. E a Bíblia diz que em menos de uma semana a igreja já estava com mais de 5.000 membros. E houve perseguição. A palavra de Deus que está registrado aqui em Atos 1, versículo 8, começa a se cumprir. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e servireis testemunha tanto em Jerusalém, olha só, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Daí a igreja começou a proliferar. Não só ficar em Jerusalém, porque os apóstolos então queriam ficar só em Jerusalém. Mas Deus permite, no ano 70 da era cristã, uma grande perseguição. E daí a igreja começa a crescer, a igreja começa a proliferar. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, houve uma grande perseguição. Herodes, querendo agradar os romanos e até mesmo o sinédrio judaico, começa a perseguir os apóstolos e os membros da nossa igreja em Jerusalém. Pois bem, mas a igreja continua crescendo, irmão. Quando Deus ele quer agir, não tem demônio dos infernos que possa impedir. Eu quero te dizer na tarde desse dia que Deus tem algo na tua vida, que Deus tem verdadeiramente, aleluia, um propósito na tua vida, e ainda que os demônios dos infernos se levantem, mas o Senhor, aleluia, ele é mais poderoso. O Cristo que te amou, o Cristo que te ama e sempre te amará, ele tem algo na tua vida para realizar, ainda que os demônios se levantem, mas Deus é fiel, Deus é cumpridor de suas promessas, não somente as 7.000 que tem no Antigo Testamento, mas também as 147 que tem no Novo Testamento, e a principal promessa é: ele voltará, ele virá arrebatar e buscar o seu povo, os fiéis que verdadeiramente têm procurado estar fazendo a sua vontade. Pois bem, a igreja começa a crescer, cresce de uma forma estarrecedora, cresce de uma forma magnífica. O povo não entende. Pois bem, a igreja sai de Jerusalém e começa a crescer na Macedônia, na antiga Europa, por toda aquela região do continente asiático. As 7 cartas apocalípticas, ela nos dá verdadeiramente, louvado seja Deus, um exemplo acerca disso. Pois bem, querido, e ali começa a crescer, tudo através de algo que aconteceu que os judeus não entenderam, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando os judeus se
prenderam, se enclausuraram em Jerusalém, Deus agora levanta Paulo, um homem cheio de Deus, cheio de graça, de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Ele começa a pregar o Evangelho junto com Barnabé. Está registrado no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Olha só, a igreja de Antioquia, que era uma igreja que não mais pertencia a Jerusalém, porém não estava dentro dos moldes, geograficamente falando, da esfera judaica, pois bem, estava em uma região gentílica. Olha que coisa linda. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Quem falava naquela igreja era o Espírito Santo, quem bradava naquela igreja era o Espírito Santo, não era a organização presidencial do seu líder, não, era o Espírito Santo que falava naquela igreja. Sim, queridos, e aquela igreja começa a crescer, e o Evangelho é levado para outras regiões através de Barnabé e de Paulo, ou de Saulo, aqueles dois missionários, e a igreja começou a crescer, Os apóstolos são todos uns mortos ao fio da espada, outros martirizados, torturados, menos João, que foi exilado para a ilha de Patmos, que fica geograficamente diante do mar Egeu, na região da Turquia, porque a Turquia antigamente pertencia ao continente asiático, como também a Grécia. Hoje, porém, uma parte da Turquia pertence à Ásia e outra parte à Europa, como também a Grécia. Uma parte pertence à Ásia, outra parte à Europa. Sim, queridos, pois bem, essas duas nações faziam parte da Ásia maior, aonde está registrada as 7 cartas apocalípticas, capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. Pois bem, a igreja começa a crescer. Só que no século 4 da era cristã, a apostasia entrou. Ano de número 400, a apostasia entrou na igreja, ou seja, o desvio doutrinário, o paganismo penetra. Levanta-se um indivíduo no Oriente Médio por nome de Mohammed, um líder dos árabes, pregando o único Deus. E a história conta que alguns irmãos saíram do evangelho cristocêntrico por não estar achando, vamos dizer, centralização, e aderiram o islamismo. Hoje nós podemos ver que o Islã é a segunda maior religião do mundo, primeiro o cristianismo, até porque eu entendo que o cristianismo cristocêntrico, ele não é uma religião. A palavra religião quer dizer religare, é o homem à procura de Deus, e cristianismo é o inverso de religião, é Deus à procura do homem. Capítulo 1, versículo 16 do livro de João. Jesus, ele foi muito claro quando ele diz: não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Olha que coisa linda, querido, que magnitude, que coisa inefável, sem palavra para descrever esse fenômeno da sacrossanta palavra de Deus. Pois bem, levanta-se, mas mesmo assim não teve ninguém que segurasse, aleluia. A igreja continua a crescer. Século 15, 6, século 5, ano 500, 600, 700, 800, a igreja ficou meio que mirrada, mas o Espírito Santo continuava bradando. Século 9, século 10, século 12, levanta-se alguns patriarcas. Século 13, século 14, a apostasia tomou conta. Século 15, levanta-se um homem por nome de Martinho Lutero, o alemão, um monge que se converteu com um simples versículo: e o justo da fé viverá. Naquela mesma época, conta-nos a história que tinha João Calvino, contemporâneo de Martinho Lutero. Eles tiveram algum embate teológico, pois bem, mas a igreja continuou crescendo. Graças a esses homens, o evangelho está até hoje sobre nós. Pois bem, século XIX, a igreja estava, o queira ou que não queira, sem dúvida apostatada. Mas Deus levanta-se, aleluia, um determinado indivíduo, no ano de 1962, por nome de Magno Guanães Simões, aleluia. Esse homem orou ao Senhor e Deus começa a mostrar para ele um lençol revelatório e teológico, aleluia, dos princípios bíblicos que algumas igrejas aqui no mundo ocidental deixaram de obedecer. E Deus começa a mostrar. Alguém pode perguntar: o véu, pastor, é bíblico? Está no capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, 6, está muito claro. Se você for ler o contexto da palavra, Paulo não está contradizendo, não. Aquilo é para a igreja, aquilo é para os fiéis, aquilo é para as varoas orarem e profetizar.
Isso é claro. O ósculo santo é bíblico. É bíblico. Isso não é uma doutrina da restauração, é uma doutrina bíblica. A restauração simplesmente foi levantado, não simplesmente, mas poderosamente foi levantado para revelar esses pontos que os homens esqueceram. A Santa Ceia, ela não é uma ceia comum, ela é uma ceia diferenciada das demais ceias. Nós temos o ingrediente pão asmo, e o vinho extraído da vide, ou suco ou vinho, como você queira entender. Pois bem, lava-pés é bíblico, são um evangelho, são um princípio doutrinário que nós temos na igreja organizacional, eclesiasticamente falando, obra da restauração. Nós temos esses princípios bíblicos, teologicamente falando. Somos uma organização organizada, temos um centro convencional, temos também uma diretoria com homens levantados por Deus, com sabedoria e graça no poder de liderança. Pois bem, querido, esse é o contexto restauração. Hoje, nós não temos sido muito, vamos dizer, ousado, temos até nos esquecido de falar esse princípio tão lindo, esse princípio tão magnífico, denominado restauração. Deus não só restaura no sentido físico ou espiritual, ou seja, Deus não só restaura no sentido espiritual, Ele restaura no sentido físico também. Ele te dá caráter, Ele te dá personalidade, Ele te faz você se conscientizar pelo Espírito Santo que você tem que obedecer. Nós não temos que ir para os nossos templos com paletós bonitos, quem sabe, gravatas bonitas, sapato bonito, não. Nós temos que ir para o nosso templo não somente bem ornamentado fisicamente, mas bem ornamentado espiritualmente. E temos que mostrar para nossas ovelhas que são princípios que precisa ser falado quase que diariamente, ou por que não dizer em todos os nossos cultos. Não quero e contra A, B, C ou D, mas os princípios têm que ser obedecidos. A palavra, ela tem que ser transmitida. A igreja foi levantada no século I da era cristã. No século XIX, no ano de 1962, Deus levanta esse povo denominado Obra da Restauração. Nós não nos intitulamos denominacionalmente como Obra da Restauração. Sim, nós nos intitulamos, denominacionalmente como Obra da Restauração. Porém, no sentido jurídico, a igreja ao qual você, eu ou nós presidimos como líder, ela é denominada o nome da localidade. Eu até esses dias, andando com o meu pastor Afonso Marques, ali em BH, eu disse: olha, pastor, a mãe está aprendendo com a filha. Como a mãe está aprendendo com a filha? Ou seja, nós somos oriundos da Igreja Batista. Pois bem, hoje a Igreja Batista, ela se denomina, vamos, por exemplo, aqui, nós temos Primeira Igreja Batista em Campo dos Alemães. Olha só, hoje parece que acabou. Aqui, por exemplo, nós temos igreja em São José dos Campos, na Obra da Restauração. Igreja em Santo André, igreja em São Bernardo. Ou seja, juridicamente é dessa forma. Agora, denominacionalmente é a Obra da Restauração. Mas o que nós falamos no sentido jurídico é porque está na Bíblia. Hoje o que os homens fazem é colocar apelido nas igrejas. A igreja de Cristo, ela é só uma só, ela não tem nome, é igreja. São separados à parte, resgatados. É uma assembleia composta por santos. Que é eu, é você, somos nós. Mas juridicamente nós precisamos nos denominar, como também no sentido espiritual da palavra. Igreja em São José dos Campos, igreja em Nova Sintra, igreja em Ribeirão das Neves, igreja em Santo André, igreja em Paciência. Isso parece que acabou. Esses princípios que, no princípio, nossos primórdios ensinaram para nós, parece que esqueceu-se isso. Será que nós estamos vivendo a restauração mesmo? Ou esse conceito magnífico? Precisamos, queridos, fazer uma introspectiva. Precisamos rever os nossos conceitos, não só no sentido teológico, mas até mesmo no sentido bíblico da palavra. Será que a restauração está verdadeiramente dentro de nós? Será que nós estamos só dentro da restauração, mas ela não está dentro de nós? Restauração é o contexto bíblico, é verdadeiramente, não, vamos dizer, um título denominacional, mas é algo que Deus fez na minha, na tua e na nossa vida.
Nós somos uma organização. Eclesiasticamente falando, temos uma convenção. Não somos um povo qualquer, não, como alguém pensa que daí. Da igreja Restauração. Não, graças a Deus. Aqui em São José dos Campos, o povo conhece o que é restauração. Não só o nosso povo que compõe a nossa membresia em nosso templo aqui, mas as igrejas. Eu louvo a Deus. Esse ano agora de 2022, nós vamos ter um núcleo teológico, né, aqui em nossa igreja, e nós já fomos até por misericórdia convocados a preparar obreiros de outras denominações evangélicas. Por quê? Porque eles têm visto Deus em nós, como tem visto Deus em você. Então os ministros que compõem a membresia, o clérigo do púlpito Obra da Restauração, não é um povo qualquer não. Nós temos princípio, temos doutrina, somos um povo que Deus levantou com muito poder, com muito poder. Alguns têm tentado remover os marcos antigos, mas eu quero na tarde deste dia dizer, não remova não, continue com aquele marco antigo. É doutrina do passado, não, é doutrina bíblica. Alguém nesses últimos dias falou que a Bíblia precisa de uma certa renovação ou de uma certa atualização. Que absurdo! Que absurdo! A Bíblia é o único livro debaixo do sol. É os 31.173 versículos, 1.189 capítulos, aleluia, que não precisa ser atualizada. A Bíblia, o próprio sábio Salomão diz que essa palavra é a palavra que ela é atualizada diariamente. É a única palavra. O jornal que vai sair daqui a 100 anos, dizia o saudoso Billy Graham, ele não é tão atual como a palavra de Deus. Véu é bíblico? Sim, senhor. Parece até vergonhoso, queridos. Parece até vergonhoso, né? Irmão de nosso meio não saber, coloca o véu ou usa por uma questão mesmo, porque minhas outras irmãs, não. Tem que haver uma cerimônia para pôr o véu. Tem que haver um discurso ali introdutório para verdadeiramente mostrar o verdadeiro significado daquilo. O ósculo santo é bem verdade que devido a esse processo de pandemia, nós estamos nos restringindo até no ósculo santo, no lava-pés e alguns outros processos, por uma questão de precaução. Tem um provérbio que diz que é melhor prevenir do que remediar. Mas isso não quer dizer, querido, que eu e você temos que dar um basta naqueles marcos antigos. Pelo contrário, temos que estar em uma total obediência a essa santa e gloriosa palavra de Deus. A Bíblia não é preciso ser atualizada, não. Ela já é atualizada. Ela já é atualizada. Jesus Cristo foi muito claro quando ele dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Essa verdade, ela libertou, ou seja, ela livrou a minha alma e o meu espírito, a tua alma e o teu espírito, do fogo do inferno, do lago de fogo. Porque o fogo do inferno é só uma fichinha para o lago de fogo. Capítulo 21 do livro de Apocalipse diz que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Aleluia. E todo aquele que não foi achado com seu nome inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Olha que coisa terrível. Pois bem, então o processo restauração não é um processo qualquer. Não adianta você querer imitar, né, as campanhas que acontecem na igreja, na organização, vamos dizer igreja, mas na organização batista, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Universal do Reino, não sei de quem. Não, querido. Não é preciso você imitar. Você tem a Bíblia. Eu não quero imitar ninguém, eu quero imitar o meu Senhor Jesus Cristo. Agora, porque lá a igreja do vizinho está vendo uma grande proliferamento na membresia, porque ele colocou a campanha da prosperidade. A obra da restauração, o nosso ministério não é um ministério campaneiro, nós vivemos pela palavra. Nós vivemos pela palavra, nós procuramos obedecer a palavra. Não somos campaneiro. Campanha de prosperidade, passo para lá. O evangelho é um pacote completo. Na medida em que você tem um encontro com Cristo, você é próspero, você é salvo, você é liberto, você recebe o Espírito Santo, aleluia, e verdadeiramente, aleluia, aleluia, recebe algo que Deus tem prometido e com certeza cumprir-se-á na sua vida. Amém, queridos? Que Deus em Cristo abençoe e que o Espírito Santo continue falando no meu, no teu e no nosso coração.
Olha que coisa linda, o nosso pastor presidente nacional aqui, Ademir Chaves Rodrigues, ele colocou o seguinte: olha, neste ano de 2022 estaremos trabalhando com o tema Jesus está voltando, ide e fazei discípulo. Que tema será para todas as igrejas filiadas? Ou seja, por certo esse tema será para todas as igrejas filiadas. Que coisa linda, olha. É uma mistura de escatologia com soteriologia, ou seja, mistura de doutrina dos últimos dias com a doutrina da salvação e a formação de discípulos. Parabéns, meu pastor, que Deus abençoe não somente o senhor, como toda a nossa diretoria nacional. Que Deus continue dando graça e força a todo o seu povo e a membresia de nossa igreja no Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor continue te dando graça e força, queridos. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu comentário, pela sua colaboração, e verdadeiramente Deus tem algo na sua vida. Nossa irmã Marisa, esposa do pastor Ezequiel, que coisa boa. É bom ouvir o vosso comentário e também a vossa participação. Concordo, pastor, infelizmente, se não estamos influenciando, também não devemos ser influenciados por outros costumes que não é da obra. Parabéns, irmã Marisa, concordo plenamente. Você é um exemplo disso, minha irmã. Eu lhe conheci na obra. Quando eu cheguei no ano de 95, ali em Agenor de Campo, para presidir aquela congregação, você já era uma jovem crente, aleluia, convicta desse princípio, e a prova é tanto que hoje é esposa do nosso segundo vice-presidente na Baixada Santista, pastor Ezequiel. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado pelo seu comentário. A irmã Débora Menezes. A irmã Débora Menezes é a irmã lá de... a irmã lá da igreja onde preside o pastor Efraim, né? Ai, me fugiu agora a memória, mas amém. Já tivemos lá, 2 anos atrás, fazendo o simpósio, uma bênção. Pastor José Amorim, que Deus continue abençoando, e todos os nossos irmãos. Obrigado pela participação do nosso presidente nacional, alguns membros de nossa diretoria e alguns de alguns sucursal do Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe. Vamos estar nesse momento orando. Já estamos chegando ao final, falta 3 minutos, mas de qualquer forma, louvando a Deus, porque você verdadeiramente é um escolhido, é uma escolhida de Deus. E amanhã, nesse horário, com certeza, terá um servo ou uma serva aqui para falar algo da parte de Deus para você e orar por você e por sua família. Oremos ao Senhor. Pai bendito, muito obrigado pelos momentos que nós aqui estivemos diante da Tua presença. Eu adoro a Ti, glorifico a Ti, porque Tu és Deus, aleluia, Tu és Senhor. Obrigado porque temos reconhecido o Teu senhorio em nossas vidas. Adoramos a Ti porque sabemos que o Senhor é o único que verdadeiramente tem justificado, aleluia, através do sangue de Cristo, os nossos pecados. Cancelou de uma vez por todas. Sim, Pai, muito obrigado. Agora continue com o Teu povo, com a Tua igreja, com todos os Teus servos que na tarde deste dia participaram desta programação denominada o Clamor do Meio-Dia. Teu servo, pastor Lei, que é o responsável por toda a organização, Pai amado, dessas programação. Que o Senhor dê graça, sabedoria ao Teu servo, e eu louvo ao Senhor por não somente pela vida dele, pela vida da família, pelas igrejas que ele preside e por todos os nossos irmãos que participam e têm participado. Muito obrigado. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Aceita essa programação como um aroma suave em tuas narinas, Pai. No nome de Jesus eu oro e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Agradeço a Deus por aqui estar também pela oportunidade aqui que nos concederam, tá certo? Louvando a Deus pela vida do pastor Lei, que nós tivemos aqui um pequeno problema, né, referente à tecnologia. Não podemos fazer direto pelo Clamor do Meio-Dia, mas fizemos aqui pela página do meu Face e o Clamor compartilhou. Amém, queridos? Deus em Cristo abençoe, que o Senhor continue dando força e graça a todos vocês. Recebam a bênção sacerdotal. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse com todos vocês, que a igreja de Cristo, aleluia, o organismo vivo e místico de Deus aqui na terra, representando o reino do céu. E toda a igreja diga amém. Deus abençoe, queridos, a paz do Senhor. Obrigado pela participação de todos. Amanhã, nesse mesmo horário, terá um novo ministro aí, né, certo? Falando acerca do que Deus verdadeiramente tem para você. Abraço e Deus abençoe.